Olá, Mônica. Compartilhando a tela, tela compartilhada. Ok, então o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre estrutura de dados. Ok, então hoje eu vou tentar fazer a última parte da disciplina antes de a gente entrar em polimorfismo de classe, que seria a herança, polimorfismo e tal. Então, isso daqui é a última parte mais parecida com o FUP da disciplina. Tá? Mas eu acredito que vai ser bem legal e vai ajudar a gente em várias coisas. Não, é tudo colher de chá, são só coisas diferentes. São só coisas diferentes. Então, a primeira coisa que a gente não viu, que a gente vai ver agora, é ordenação. Tá? Então, vocês nunca viram nada de ordenação, né? Eu acho que nem em FUP vocês viram ordenação. Ouviram? Me avisem aí. Então, o que é ordenação? Normalmente você vai ter uma lista, tá? E essa lista ela vai ter um conjunto de dados. Por exemplo, vamos pensar numa lista de inteiros. Eu posso ter o 9, o 8, o 5, o 3, o 7, exato. O 7, o 4 e o 10. Faz de conta que eu tenho essa lista aqui. Ordenar é colocar essa lista em ordem. Então, como é que eu faria isso? Vou pensar, beleza, o primeiro elemento daqui do grupo é o 3. Depois eu vou ter o 4, depois eu vou ter o 5, depois eu vou ter o 7, o 8, o 9 e o 10. Beleza, agora a minha lista está ordenada. Para fazer esse processo de ordenação, existem muitos algoritmos. Os algoritmos mais simples que vocês, sei lá, forem estudar, vão ouvir falar, seria o Bubble Sort. Bubble Sort. Outro bem simples é o Insertion Sort. Outro seria o Selection Sort. E os outros, assim, mais reais, que são utilizados pelas linguagens, seriam o Quicksort e o Merge Sort. E combinações desses algoritmos, tá? Então, assim, hoje eu não vou fazer o algoritmo de ordenação com vocês, porque não é o conteúdo da disciplina, mas se vocês quiserem eu mostro funcionando, só para vocês entenderem como é que o algoritmo de ordenação funciona. Então, tem um site bem legal que se chama Visualgo, que ele mostra os algoritmos de ordenação visualmente, como é que eles funcionam. Então, por exemplo, aqui, ó, o Visualgo, eu posso vir aqui em sorte, e aqui em cima ele vai me mostrar vários dos algoritmos de ordenação. Lá, aqueles que eu falei, tá vendo? Então, eu teria aqui o Bubble Sort, Selection Sort, Insert Sort, Merge Sort e Quick Sort. Daqueles ali que eu falei. Então, por exemplo, um que é um dos mais simples, que é o que a gente usa quando está ordenando cartas de baralho. Quando você tem um bolo de cartas de baralho, o que é que você faz? Você pega uma carta, puxa. Aí você pega a segunda carta, compara com a primeira e coloca ela no canto certo. Aí você pega a terceira carta e vai colocando ela dentro do bolo entre aqueles pacotes. Então você tem um pacote de cartas não ordenado e um pacote que você está ordenando. E cada nova carta que você puxa, você insere no canto certo do pacote. Esse seria o Insertion Sort. Então eu penso 3, beleza, 3 está ordenado. 44 também, 38, vai para antes do 44. O 5 eu vou puxando, beleza, achei o canto do 5. O 47 já está no canto dele. O 15 eu vou puxando, dá no canto dele. O 36. Então a gente tem esses de amarelo, que são o meu conjunto ordenado,
e o de azul, que é o meu conjunto não ordenado. E o que eu faço é vir puxando os meus dados para a posição correta, ou seja, até achar alguém que seja realmente menor do que eles, e quando eu achar alguém que seja menor do que ele, eu sei que ele chegou na posição que ele deveria ficar. 46, 44 é menor, então eu paro. 4, aí vou voltando. Esse cara é menor do que 4? Não. Menor do que 4? Não. Não. Menor do que 4? 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 É. Beleza, o 4 está no lugar. E assim eu faço até inserir todos os meus elementos dentro de uma lista ordenada. Beleza? Então, entendida a ideia, é isso que é um algoritmo de ordenação, tá certo? Então, um algoritmo mais entenda assim, real, né, mais comercial, mais utilizado, que é o que é utilizado, na verdade, nas linguagens, seriam esses algoritmos recursivos de ordenação parcial. Traduzindo, ao invés de tentar resolver todo o problema de uma vez só, eu resolvo parte do problema. Ou seja, eu pego uma carta, imagina que você faz assim, ó. Você pega uma carta do bolo e aí você faz o seguinte: vai passar por todo o baralho, colocando todo mundo que é menor do que ela de um lado e todo mundo que é maior do que ela do outro lado. Beleza? Você tem um bolo de cartas. Você pegou uma carta, por exemplo, o 7. Aí agora você vai fazer para todas as outras cartas. Quem for menor do que 7 vai ficar na esquerda e quem for maior do que 7 vai ficar na direita. Agora você sabe que o 7 está no canto certo. E aí você repete essa ideia agora para os dois pedaços que você tem. O pedaço que ficou à esquerda do 7 e o pedaço que ficou à direita do 7. Isso daqui é o quicksort. Então, por exemplo, a gente vai começar agora, deixa eu ver como é que ele vai começar. Começar com o 3. E aí ele vai descobrir quem é menor do que o 3 e quem é maior do que o 3. No caso, quem é menor do que o 3 ficou sendo só o 2. Quem é maior do que o 3, todo o resto. Pronto, agora eu vou pegar para o 38. Quem é menor do que 38 vai ficar de um lado, e quem é maior do que 38 vai ficar do outro lado. 38 feio para o meio, menor do que ele, todos esses, maior do que ele, todos esses. E aí o meu algoritmo ele vai ordenando parcialmente. Ou seja, em relação a um elemento, eu coloco o elemento no canto dele, vejo todos os que estão menores do que ele, boto de um lado, todos os que estão maiores do que ele, boto do outro. Então a gente chama isso de algoritmo recursivo, que cada pequeno pedaço que sobra vai fazer uma nova ordenação. Então, vocês não vão ter que aprender esses algoritmos, isso seria por uma disciplina de estrutura de dados, mas eu quero só que vocês entendam o que é a ordenação, que vocês não estão fazendo, mas que vocês vão utilizar, que a linguagem vai já dar pronta para vocês. Beleza, tá aqui o quicksort. Ok, Davi, saquei o macete. Como é que eu ordeno um pacote de dados? Então, a linguagem, ela já vai ter um comando de sort, que é um comando de ordenar. Então, quando você manda dar um sort numa lista, a lista vai ser ordenada. Agora, por qual critério? Se você tem um número, o critério de um número é quem é menor vir primeiro. Então, por exemplo, eu acabei de criar aqui a minha lista de números. E aí botei números aleatórios aqui. Tudo bem? Mandei ordenar a minha lista e eu criei, para simplificar a nossa visão, essa funçãozinha show. Olha como é que a minha função show faz. Ela recebe uma lista de qualquer coisa, uma lista de qualquer coisa, e vai dar um console.log e vai mostrar o quê? Abre colchete, fecha colchete, e entre os colchetes eu mandei juntar tudo que tem na lista utilizando ponto e vírgula. Você lembra que a gente tem um comando join, né, na lista? Então, se eu pego uma lista qualquer, ó, vou abrir aqui o Note. Tudo bem? Então, se eu pego a minha lista 4, 3, 1, 2, e eu dou um join, eu vou criar, vou dar uma string ou um caractere que vai estar entre esses elementos. Então, vou mandar juntar todos eles usando 2 pontos. Olha como é que ficou. 4, 2.3, 2.1, 2.2. Então, o join pega uma lista qualquer e une esses elementos utilizando o token que eu passei aqui de codificação.
Então, se eu colocar vírgula, vai ficar 4,3,1,2. Isso ajuda para eu não ter que usar o for para percorrer a lista. E eu posso usar qualquer coisa que eu queira para fazer a junção entre os elementos. Pronto, então o meu show, ele ajuda para ficar mais fácil de enxergar a lista inteira. Porque quando eu tenho uma lista com muitos elementos, meu amor, eu estou dando aula agora, eu não vou fazer isso, tá certo? Depois eu ajudo você. Eu tenho uma lista com muitos elementos e mando mostrar, o Node ele dá essa quebrada como se fosse uma matriz. E aí fica ruim de enxergar. Se você mandar mostrar a lista, passando a lista por parâmetro. E aí mandando mostrar assim, usando o join, ele fica tudo na mesma linha, fica mais fácil de enxergar. Ok, todo mundo bem? Todo mundo feliz? Então, foi o que a gente viu. A gente viu que a lista já tem uma função de ordenação, ok? A função de ordenação, ela pega os elementos da lista e ordena, utilizando o critério do próprio elemento. Por exemplo, aqui é um número, vai ficar os números menores antes, os números maiores depois. Então, sucesso, né? Porém, se eu quisesse ordenar diferente, aí agora começa a nossa odisseia. E se eu quisesse que os números... o Sort já faz isso para mim, ok? Ele utiliza o critério de comparação do próprio número, que é números menores ficam à esquerda e números maiores ficam à direita. Se você colocar o mousezinho aqui em cima do Sort, você vai ver que o Sort aceita um parâmetro. E esse parâmetro se chama compare fn, né? Seria uma compare function, uma função de comparação, que recebe um número A, um número B e retorna um novo número. Ok. O que é essa função? Essa função de comparação, ela é a mesma ideia do C e do Java, tá certo? Tanto o C quanto o Java, eles funcionam nessa função compare to. O que é que essa função faz? O number do TypeScript, ele engloba tudo, entendeu? Ele engloba inteiros, ponto flutuante. O number do TypeScript, ele não faz distinção não é como no C, que você consegue ter inteiro e float. Aqui é tudo, né? Inteiros e flutuantes e positivos e negativos é tudo. Então, se eu quisesse, eu poderia colocar o número negativo aqui, -1, e misturar isso com o número ponto flutuante. Não vai fazer diferença. O number no TypeScript é tudo, ele não faz distinção. Tá? A pergunta é, e se eu quisesse escolher o meu critério de ordenação? Como é que eu ia dizer para o meu algoritmo como é que eu quero que ele ordene? Eu não vou poder escolher o algoritmo de ordenação, tá certo? Melancia? O João está trazendo melancia para vocês, pessoal. Vocês querem um pedacinho de melancia? Deve estar meio cuspido, mas... Você ainda quer sua melancia? Leve, termine de comer sua melancia, vá. Veio me oferecer melancia para o pessoal. Vai, João. Dá para tomar a melancia. Ela está com... Muito generoso. Bora voltar. Então, vamos lá. Eu não vou mudar qual o algoritmo de ordenação. Eu vou mudar o critério. Por exemplo, eu posso dizer que a partir de agora eu quero que os números maiores fiquem antes. Professor, manda ordenar assim mesmo e depois você faz um lista.reverse. Tá resolvido. Pronto, os maiores vão ficar no começo, tá resolvido. Mas e se eu dissesse para vocês que o que importa agora é o valor absoluto? Não, os negativos não importam. Então, na minha lógica aqui, -3 é maior do que 2. Aí lascou. O que importa é o valor absoluto. O que importa não é o sinal. Ou seja, você está mudando o critério de ordenação, não o algoritmo. Então, para definir o critério de ordenação, a gente tem que criar uma função que ele chama de função
compare to. Tudo bem? Como é que essa função funciona? Tá? Eu já deixei aqui pronta, porque como hoje era muita coisa... Tudo bem, meu amor. Como hoje tem muita coisa, eu já deixei pronto aqui. Então, qual é a ideia? Tá? Na tua função de comparação, você vai receber dois elementos desse tipo. Se o array é de números, você tem que comparar dois números. E aí o resultado da tua comparação vai ser o seguinte. Se o A vem antes do B, então você tem que retornar menos 1. Ou então qualquer valor negativo, não necessariamente menos 1, tá? Se o A deve vir depois do B, você tem que retornar qualquer valor maior do que 0. 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. E se ambos são iguais, se não faz diferença A ou B, aí você retorna 0. Professor, quem inventou essa lógica aí? Não sei, isso daí já vem do C. É utilizado tanto pelo C quanto pelo Java, e como as linguagens elas vão nascendo e copiando coisas de outras linguagens, o JavaScript copiou isso que já tinha no C. Então vamos lá, vamos relembrar aqui. Se o A vem antes do B, é como se fosse assim, né? O A vem antes do B, então tem que ser um número negativo. Beleza. Se o A vem depois do B, eu tenho que retornar um número positivo. E se o A é igual a B, eu retorno 0. Eu acho que não é tão difícil de decorar, não. Beleza. Isso foi feito, e aí se você tem essa função, que dá para simplificar com um comando só, tá certo? Mas eu estou só dizendo a lógica por trás da função, você pode passar a sua função de comparação no sort. Então, se você dá lista.sort e passa a tua função de comparação, ele vai ordenar tudo colocando esse critério aqui. Beleza. Feito isso, a gente pode simplificar ainda mais. Se vocês entenderem a ideia, a gente pode simplificar ainda mais. Se a gente estiver trabalhando com números, ó, A e B são números. O que acontece se eu fizer... Você está mostrando que comeu tudo, foi? Você comeu tudinho. Parabéns, você está de barriga cheia de melancia. Leve o seu pratinho para brincar lá com seus irmãos. Olha como foi que foi pensada essa função. Ó, vamos lá. Se o A for menor do que o B, por exemplo, 4 e 7. Se eu subtrair os dois, eu vou ter um número negativo. Ou seja, se o resultado é um número negativo, é porque o primeiro é menor do que o segundo. Se eu tiver o primeiro menos o segundo, 8 menos 4, se o primeiro menos o segundo der um número positivo, é porque o primeiro é maior do que o segundo. E se o resultado for 0, por exemplo, 5 e 5, é porque ambos são iguais. Isso quer dizer que para números, saber se essa conta todinha que o senhor fez aqui é a mesma coisa que fazer um menos o outro? É assim. Um menos o outro já resolve a situação. Então, por que o senhor não mostrou só um menos o outro? Porque o menos o outro resolve a situação para números, mas não resolve para outras coisas. Por exemplo, então, se um menos o outro resolve para números, se eu fizer o outro menos 1, eu vou estar ordenando ao contrário. O outro menos 1 vai estar ordenando ao contrário. Bora mostrar aqui. TS Node, ordenação.ts. Então, bora lá. Aqui foi a primeira ordenação, não foi? Essa daqui foi a segunda que a gente fez. Essa daqui foi a terceira, ou seja, que essa daqui A menos B, que é a mesma coisa. E agora eu fiz B menos A. B menos A vai fazer exatamente o inverso. Então, eu vou ter o contrário da ordenação. 9, 7, 5, 5, 4, 3, 3, 2 e 1. Então, agora vamos fazer o seguinte, ó. Para a gente entender, vamos tentar fazer uma função de ordenação que ignora negativos. Vou botar aqui negativos.
Se eu boto esse negócio negativo, o que é que eu vou ter aqui? Ó, primeiro vai ser sempre o negativo. Menos 7, menos 5, menos 1. Ó, que legal. Aí a gente começa a ver os errinhos do nosso código. Se eu mandar só ordenar, ó aqui, ó. Só mandei ordenar esse primeiro sorte aqui sem passar função nenhuma. Olha o que é que ele me retornou. Menos 1, menos 5, menos 7, 0, 2, 3, 3, 4, 5, 9. Isso daqui tá certo, pessoal? Essa ordenação aqui? O João tá trazendo bolinha de macaxeira com frango para vocês. Vocês querem um pouquinho? Coxinha de macaxeira com frango. Vai, amor. Equilíbrio é tudo. Começa com a melancia, depois vai para a coxinha. Vai comer. Volta aqui. Essa ordenação que ele fez aqui quando eu mandei ordenar, estava correta? Também gosta de misturar, Igor? Ele está ordenando por número e não o valor do número. Mais ou menos. Por que é que veio antes o menos 1 do que o menos 5 e o menos 7? Isso daqui está ordenado, mas usando qual critério? Ele ordenou. Mas vocês conseguem adivinhar qual foi o critério que ele usou para ordenar? Ué, será que se eu colocar aqui... Vou dar mais uma dica para vocês, Se ele estivesse ignorando, ele tinha ficado do outro lado do zero. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar o 10 aqui. Ver se vocês descobrem agora. Vou colocar o 10 e mandar ordenar. É como se ele estivesse ordenando primeiro os negativos e depois ordenando os positivos. Olha para cá. Olha agora com o 10, ver se faz sentido. Menos 1, menos 5, menos 7, 0, 10, 2, 3, 3. Ele está ordenando, mas qual é a lógica de ordenação que ele está usando? Perfeito, ordem alfabética. Mesma coisa que o Windows faz, né? Quando você manda organizar as pastas, o Windows não é burro, não é inteligente o suficiente para entender que você está lidando com números e ele coloca tudo como se fosse ordem alfabética. E aí, por exemplo, quando você tem as pastas no Windows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele bota o 1, o 10 e depois o 2 e o 4. Então, assim, sempre que você não passar um critério de ordenação, sempre que você não passar uma função de ordenação, qual é a lógica que ele vai fazer? Converter aquilo para string e ordenar no lexicográfico. Isso vale para números, isso vale para objetos, para classes, para qualquer coisa. Você não passou uma função, um critério de ordenação, ele vai ordenar como se fosse texto. Tá sacado? Diz, Guilherme. Ok, vamos lá. Isso daqui foi o que ele fez. Vou colocar até um return aqui para não colocar um exit aqui. Como é que eu saio do código na hora que eu quero? Eu acho que eu vou dar um return mesmo. Eu não estou dentro da função, não tem como dar um return. Como é que eu quebro o... Exit tem aqui? Não tem. Eu não sei fazer esse TypeScript. Mas tudo bem, deixa para lá. Posso comentar o resto, mas vamos lá. A única linha que importa para a gente é essa primeira linha, tá certo? Isso daqui é o resultado da ordenação. Ele ordenou e imprimiu. Ordenou e imprimiu. Essa daqui era a lista original. Só que o resultado da minha ordenação foi menos 1, menos 5, menos 7, 0, 10, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 9. Como foi que ele ordenou isso daqui? Ele ordenou pensando em texto. Se você estivesse ordenando texto,
O menos 1 vinha antes do menos 5. E depois viria o menos 7. E depois viria o 0. E depois viria o 10. E depois viria o 2. Porque 2, no lexicográfico, né, vem depois do 1. Por isso que o 2 vem depois do 1. E depois vem o 3. E depois vem o 3. E depois vem o 4. E depois vem o 5. E depois vem o 0. Porque eu não estou ordenando. Ele não está pensando nisso como números. Ele está pensando nisso como texto. Por isso que o 10 vem antes do 2. Porque o 1, que é texto, vem antes do 2. O sinal de negativo porque o texto... Não conta. Pois, tipo sorte, o ASCII do hífen é menor do que o ASCII do 0. Quando eu quero organizar pastas no meu computador, que tem muitas pastas, normalmente eu uso as chaves ou os colchetes no nome da pasta, porque ela vai lá para cima, independente Exato. Então, do nome da pasta. Ele faz o que ele chama de... deixa eu mostrar aqui. Ele faz o que ele chama de... Se você pegar um texto qualquer, por exemplo, banana, e mandar .compare local como é, menino? Esqueci o nome aqui. Show. Banana comparado com uva. Vai sair que banana é menor do que uva. Banana comparada com banano. Vai sair que banana é menor do que banano. Mas banana comparada com banan, como eu tenho agora um caractere a menos, eu teria que banana é maior do que banan. E claro, é menor, é maior do que amarelo, que amarelo vem primeiro. Se eu tentar comparar um sinal negativo com o 0, o caractere negativo ele é menor do que o 0 no texto. Por isso que o caractere negativo está vindo primeiro. Não tem nada a ver com ser o valor negativo. É o fato de, na tabela ASCII, o hífen vir antes do 0. Então, aqui ele pega... Não é o valor, é só uma questão de ordem. É só uma questão de ordem da tabela ASCII. Entendeu? Se eu perguntar assim, será que eu ainda lembro? Ponto ASCII, não, ponto from... O João tá vindo enredar alguém. Foi o que fizeram com você, João? A Sarinha tá implicando com você? Ele tá numa fase de enredar. Toda vez que ele tenta fazer alguma coisa e alguém não deixa, ele corre pra gente para enredar, que não estão deixando ele fazer as coisas. Ok, então vamos lá. O que foi que a gente entendeu aqui? Que o sort, ele compara como se os elementos... Não, ele compara os elementos convertidos para texto. Então, se eu quero comparar como número, eu tenho que passar uma função de ordenação. Poderia passar a função, entenda assim, completa, né? Onde eu analisaria cada caso. Se o primeiro for menor, menos 1. Se o primeiro for maior, 1. Se não, 0. Lembrando que não é só menos 1, 1 e 0. É qualquer valor menor que 0, qualquer valor maior que 0 e o valor 0. Isso daqui, para números, pode ser resumido a uma função de subtração, um menos o outro. Porque se o primeiro for menor, a subtração me dá negativo. Se o primeiro for maior, a subtração me dá positivo. Então, para ordenar números, passar essa função, que seria o critério de comparação, já é suficiente. Agora, vamos para texto. Tudo bem? Foi aqui, agora vamos ordenar texto. Ordenar texto já faz o que é esperado. Sim. A gente ficou de fazer uma função que compara
independente do valor absoluto. Lembra disso? Então, bora lá. Como é que eu faria para comparar independente do valor absoluto? Eu faria o seguinte. Seja A e B, eu vou comparar os dois, ou seja, A menos B, só que eu não vou pegar o valor real, o valor pensando no negativo, né? Meu amor, você quer o quê? Uma folhinha de papel para desenhar? Só um instante, pessoal. Vai, Vaninha, 3. Dá para ter irmão também para desenhar? Não, filho, já vai. Agora aqui, ó. Voltei. Como é que eu pego o valor absoluto de uma coisa em JavaScript, hein? Existe um math.abs, existe alguma coisa assim? ABS de menos 5, vai ser 5. Ah, tem. Então é justamente o que eu quero. Eu quero o math.abs de A, e aí se tiver negativo eu tiro o negativo, e o math.abs de B. Agora eu vou ordenar ignorando que tenha um sinal de negativo. E aí eu vou mandar mostrar minha lista de novo. Vamos ver como é que ficou agora. Seria esse último aqui, ó. Então a gente vê que tem o 0, menos 1, 2, 3, 3, 4, 5, menos 5, menos 7, 9, 10. O que a gente viu até agora faz sentido, pessoal? Todos juntos na mesma estrada, vamos? Ok. Vamos agora para texto. O texto já é texto. Então, se eu mando ordenar uma lista com várias strings, ele vai fazer exatamente o que a gente espera que ele faça. Ordenar a lista. Então, se eu mandar mostrar essa lista aqui ordenada, ele vai me mostrar Ana, José, João, Maria e Pedro. Beleza, sucesso. Se eu quero mudar o critério de ordenação, eu posso, por exemplo, inverter. Eu posso chamar o critério que já é utilizado pela string, e esse critério se chama locale compare, né, que seria a comparação utilizando como é que eu traduzo isso para português? O locale, como é que é isso em português? É o... Quando você configura a linguagem... É porque quando você instala o sistema operacional ou configura a linguagem, você seleciona um idioma. É como se fosse o idioma, tá certo? O idioma. Por exemplo, a codificação. Quase que não volta agora, né? A comparação utilizando a codificação. Por exemplo, você pode ter uma string, a string pode estar utilizando o TF8 em inglês, entendeu? Ou pode estar utilizando outro tipo de codificação. Então, utilizando o critério daquela codificação, ele vai comparar as duas strings. Entendeu? É isso. Por exemplo, você poderia estar usando uma string que seria codificada em ASCII, e aí você compararia com a outra string utilizando o ASCII também. Ou ela poderia estar em Unicode. Ave Maria, que essas crianças gritam. E aí você compararia as duas strings utilizando o Unicode. Você não vê isso, mas é isso que essa função faz. Ela faz uma comparação utilizando as duas strings, e se você quisesse, você poderia utilizar a codificação. Olha aqui o que ele diz. Ó. A codificação da string, que é contida em uma ou mais linguagens. Se você omitir esse parâmetro, a codificação local do JavaScript será utilizada. Tudo bem. Então, por exemplo, quando você faz A.compare-se com o B, é exatamente a ordenação crescente. O nome do negócio é codificação.
locale, né? Seria a codificação. Quando você instala um sistema operacional, normalmente você configura, na verdade, nem você não vê isso, mas isso é configurado, né? A codificação. Às vezes, quando vocês vão programar em Python, quando vocês escrevem um código-fonte, na primeira linhazinha lá do código-fonte, vocês definem qual é a codificação que aquele arquivo está utilizando. Para que, quando o interpretador do Python pegar o arquivo, ASCII2 é uma codificação. O TF8 é uma codificação. O Unicode é uma codificação. Então, quando você escreve algo, você define em qual codificação aquele texto está. Isso é importante, por exemplo, às vezes vocês nunca pegaram uma legenda. Hoje eu acho que nem mais acontece isso, né? Porque hoje em dia é só tudo Netflix e tal, mas antigamente quando você baixava um filme e você baixava a legenda, se a codificação tivesse errada, a legenda ficava toda doida. Alguém é dessa época? Passou por isso já? Ficava a codificação toda doida. E aí você tinha que consertar a codificação da legenda. Exato. Então, a codificação é como aquele caractere de texto deve ser interpretado. Como aquele caractere de texto deve ser interpretado para que ele faça sentido. Ok? Então, bora lá. Quando você faz só isso daqui, por exemplo, nomes. Como é que eu ordeno uma string? Se com números bastava fazer um menos o outro, a string já tem uma função de ordenação embutida nela. Como é que eu invoco essa função de ordenação? Chamando isso daqui, ó, locale compare. Então, se você fizer A ponto comparar com B, você já tem a ordenação default. Então, se eu mandasse fazer isso, eu teria a ordenação default da string. Aqui, ó. Ana, João, José, Maria e Pedro. Se eu inverter isso, ó, olha como é importante você entender o sentido. Se você inverte isso, o que era positivo se torna negativo e o que era negativo se torna positivo. Ou seja, você está invertendo a ordem com que os teus elementos vão aparecer na lista. Beleza? Ok? Ok, a gente viu a ordenação de números, a gente viu a ordenação de texto, agora a gente vai ver a ordenação de objetos. Professor, só uma pergunta. Diz, senhor. O do sorte para o locale compare já tem uma mudança, né? Tipo, do José para o João. Porque José é J-O-S, João é J-O-A, tio. Exato. Só no sorte, o João fica depois. Mas já no locale compare, o João já vem para antes. Se tu voltar lá no código como estava. Eu não tinha percebido. Porque J-O-S, né? Então S é depois de A. Só que J-O-A, tio, é outra coisa. Exato, não tinha percebido. Não tinha percebido. Muito legal. Ou seja, utilizando o local compare, ele muda a forma de ordenar. Como é que fica no sistema operacional? Eu nunca nem pensei nisso. O tio, ele vem antes ou depois? O tio, eu acho que é um caractere específico, né? João.txt, José.txt. Ele coloca o João antes do José. Legal, né? Então, a ordenação mais, digamos assim, correta entre textos seria passando a função de ordenação utilizando o local compare. Né? Utilizando a codificação em português. Provavelmente, quando eu não passo codificação nenhuma, ele usa a codificação, por exemplo, do inglês, e ele acaba jogando o ão do tio para depois do S. Mas quando eu mando ele ordenar em português, né, o local aqui deve ser que está definido no meu computador, aí ele utiliza o tio com A no começo. Muito legal, nunca tinha percebido isso. Que massa. Ão antes do S. Muito obrigado pela percepção. Eu tava me perguntando, porque é muito parecido os nomes, né? J-O. Exato. Não, o que vem depois? O A ou o S? No default, o S, na codificação dele, só que no português, o A. Muito massa, muito massa.
Agora vamos pensar como é que eu ordeno pessoas. Porque uma pessoa não é um primitivo, ela não é um string ou não é um texto. Então, para simplificar, eu vou primeiro mostrar um tipo de construção diferente para vocês. Então, vendo aqui essa pessoa, olha aqui a marmota que eu fiz. Ó. Eu fiz o seguinte, eu fiz um construtor, e aí aqui no construtor eu coloquei o public dentro da passagem do atributo. Vocês estão vendo? Então, ao invés de criar os atributos aqui fora, e depois aqui dentro da passagem do atributo, eu fazer as atribuições, eu fiz só isso. Isso daqui é uma forma resumida que o TypeScript me dá para criar e atribuir sem ter que fazer isso manualmente. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa de eu criar nome e idade aqui como atributos, passar os parâmetros e dentro das chaves fazer as duas atribuições. Ou seja, só... você não precisa, né? Você está refazendo uma coisa que a linguagem já faz para você. Você poderia fazer outros por fora. Por exemplo, se você quisesse ter um outro atributo, sei lá, private peso, entendeu? Number, você poderia mandar começar todo mundo com peso igual a 0. Ok? Quando você faz esse tipo de construção aqui, você está criando o nome e idade como público e atribuindo eles no construtor. Então, é a forma compactada de você fazer as coisas. Venhamos e convenhamos. É extremamente repetitivo, né? Você tem que fazer public, nome, é do tipo string, public, idade, é do tipo number, recebe os dois parâmetros, nome e idade, e aí faz as atribuições. This.nome recebe nome, this.idade recebe idade. Então, eu posso simplificar essas 6 linhas com uma única linha. Beleza, se eu quero que isso daqui seja público, eu vou tirar isso daqui e colocar logo public bem aqui. Então, eu estou criando e definindo como público. Poderia ter feito como private também, mas eu não quero ter que fazer getSet. Aí, se eu quisesse que eu colocasse ao invés de public private, ele já criaria os valores, faria a atribuição, mas eu ainda tenho que fazer o getSet manual. Beleza? Sacou aí? Então, tá aqui, ó. Criei uma pessoa, a pessoa tem nome e tem idade. Ok. Nome é texto, idade é número. Criei aqui uma lista de pessoas e já coloquei nela várias pessoas. Lembrando que eu posso inicializar uma lista de 2 formas, né? Posso inicializar uma lista, sei lá, números assim, array de number, e aí eu posso inicializar com o new, recebe new array, inicialização manual, né? Lembrando que eu posso omitir isso, porque eu aqui desse lado já estou dando um new, ou você pode fazer utilizando a sintaxe de colchetes. Só que assim, se você vai usar os colchetes para inicializar, é importante que você diga do lado esquerdo o que é que você está criando. Números é um array de number. Ou você usa o new do lado de lá e diz que é um array de number, ou você usa os colchetes e do lado esquerdo você diz o que é o tipo que você está utilizando. Beleza? Por exemplo, no meu caso aqui, eu criei pessoas, que é um array de pessoa, e já usei o colchetinho aqui para criar o meu array e poder colocar todas as pessoas dentro. Beleza. Vocês já sacaram aqui, né? O que acontece se eu usar o sort sem nenhum parâmetro? Ai, 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 ai. O que acontece se eu usar o sort sem nenhum parâmetro aí? Vai pelo nome. Não. Quase.
Eu falei um pouquinho. É só usar a lógica do número lá em cima. Se eu usar o sort, só o sort puro aqui, limpo e seco, qual é o critério que ele vai utilizar para ordenar? Perfeito, Nathan. Perfeito. O que foi que ele fez com o número quando eu não passei critério nenhum? Ele converteu o número para texto e depois de convertido o número para texto, ele ordenou o texto. Aqui ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai converter a pessoa para texto, mas como é que ele vai converter a pessoa para texto? Como é que ele sabe transformar uma pessoa em texto? Aqui, ó, toString. Então ele converte a pessoa para texto utilizando o toString e aí ordena utilizando o texto gerado como critério. E aí ele sabe como é que vai ser, quem é que vai ficar antes na frente de quem, na frente de quem. Ai, ai. Aí responde, professor, esse toString tem que ser dessa forma? É. Por quê? Porque a forma como a linguagem vai buscar o algoritmo de conversão. Não, não tem. O toString é o único. Existem outras funções que você pode sobrescrever, que são funções que são derivadas lá do objeto. Né? Por exemplo, se eu não me engano, existe uma função padrão para você gerar um hash de um objeto. Existe uma função padrão e você pode sobrescrever essas funções, mas de cara eu não lembro não, tá certo? Mais importante é essa toString mesmo, que é como converter para texto. Tá? Beleza. Então, se eu mandar o sort, ele vai ordenar utilizando o toString. E se eu quiser definir o critério de ordenação, aí você pode fazer como fez em todos. Por exemplo, ó, eu vou utilizar agora como critério de ordenação o nome deles. Então, ó, como é que é? O meu sort, ele vai receber 2 pessoas, beleza? E tem que decidir como é que ele vai comparar as 2 pessoas. Se eu quisesse comparar usando o nome das 2 pessoas, eu compararia o nome da primeira, tá vendo? Com o nome da segunda. A.nome eu pego o nome da primeira e B.nome eu pego o nome da segunda. E aí eu usaria o locale compare. Eu vou comparar usando os nomes. Se eu quisesse comparar, ordenar pelas idades. Faça uma lista colocando o mais do mais. Façam aí, eu quero do mais novo, eles ordenados do mais novo para o mais velho. Ordenando pela idade. Qual seria a função de comparação que eu colocaria? Como seria comparar pela idade? Ordenar do mais jovem para o mais velhinho. João, peraí que eu vou salvar o João ali. Exato, Wesley. Se eu fizer isso, eu vou ordenar pelo menor, né? Se eu quisesse o contrário, eu faria B.idade menos A.idade. Então, isso seria ordenar pela idade crescente. A.idade menos B.idade. Se eu quisesse dos mais velhos para os mais novos, seria B.idade menos A.idade. Bora rodar aqui para ver. Ó, 50, 30, 10, perdão. Esse daqui foi o primeiro, né? A primeira ordenação de texto. 50. Cadê? Essa daqui?
Esse é o último. 50, 45, 40, 30, 30, 10. Beleza. Se eu quisesse múltiplos critérios de ordenação, aí eu vou dar um macete para vocês, que é a forma como o JavaScript funciona, tá certo? Como é que o JavaScript faz cálculo de booleano? É diferente das outras linguagens. É mais ou menos assim. Ó. Quando você tem um ou no JavaScript, ele vai ignorar o primeiro, caso o primeiro seja falso, e vai pegar o segundo. Por exemplo, se você tivesse em C, ok? E fizesse 0 ou 6, como é que ele faria? Em C ou em Java, ele retornaria true. 0 ou 6 é true, é verdade. Ele está ignorando o menos, é porque a idade não tem negativo. Tá? Então, mas no JavaScript, a lógica dele é assim. Se eu tenho uma coisa que é falsa, ou uma coisa que se comporta como falsa, ou, sei lá, uma coisa que se comporta como falsa, ele vai caçar uma coisa que não seja falsa. Então, nulo ou zero, ou vazio, ou banana, vai ser banana. Ok? Ele vai pegar a primeira coisa que seja verdadeira. É estranho, né, isso daí? Eu acho muito estranho. Então, ou banana ou 5 vai ser banana. Entenderam a lógica do ou do JavaScript? O low, ele tenta pegar o primeiro valor verdade, é a lógica dele. O primeiro valor que não se comporte como falso. Porque... Ixi, estava travado o chat. Estava travado o chat. Nulo é falso, 0 é falso. Levante, amor, levante. Você tá brincando? Levou uma queda. Nulo é falso, 0 é falso, vazio é falso. Banana não é falso. Então ele retorna banana. É a forma como ele pensa booleanos. Machucou? Ah, meu pai tá comendo esmalte. É. Bora ficar com o papai aqui um pouquinho. Tá comendo, tá com a boca cheia de esmalte. Pegou um esmalte amarelo. Ô, pai eterno. Por isso que ele tava bem quietinho aqui atrás. Por isso que ele tava bem quietinho. Quando tá bem quietinho, é sinal de que a criatividade tá... Ai, João, não rasga meu vestido, não. Bora, João. Então, essa é a lógica. Então, essa lógica serve pra gente para quê, João? Serve pra gente o seguinte, eu consigo pendurar vários critérios de comparação. Olha aqui como é legal. Como é que eu posso fazer assim? Se eu comparar os nomes e der 0, é porque os nomes são iguais. Aí eu posso colocar um ou e comparar as idades. Entendeu? Eu comparo os nomes, se der 0, eu comparo as idades. Eu não entendi porque banana é true e 5 não. Não é que banana seja true e 5 não seja. O que acontece é que o ou do JavaScript vai procurar o primeiro valor não falso e retornar o primeiro valor não falso. Como banana é o primeiro valor não falso, é o que ele retorna. Se eu tiro banana, aí ele vai retornar o vazio, que é o último valor falso. Ele retorna o último falso ou o primeiro não falso. Não posso lhe dar não, amor. Aninha, guarda o esmalte que o João estava comendo. Ok. Quer levar as cartinhas para o teu irmão? Vai brincar com as cartinhas com ele, vai. Okay. Miguel quer brincar com as cartinhas. Ok? Essa é a forma como o JavaScript funciona. Ele retorna o último falso, se só tem falsos, ou o primeiro. Você quer mais folhinhas, amor?
cuidado, tá certo? Para não cair. Tá? Então, isso daqui permite que a gente pendure os critérios. Ó. Eu vou comparar por nome. Se isso daqui for suficiente, pronto, ele já retorna o resultado. Se isso daqui der zero, o que é que ele vai fazer? Ele vai olhar o próximo critério. Aí ele compara as idades. Eu poderia agora pendurar vários critérios. Por exemplo, eu vou comparar usando os nomes. Se os nomes forem iguais, isso vai dar zero. Aí ele vai olhar as idades. Se as idades forem iguais, ele vai dar zero. Aí ele, por exemplo, poderia comparar o peso. Se os pesos forem iguais, e aí isso me permite pendurar vários critérios de comparação. E aí é bem prático. Beleza? Se vocês fizerem o toString, na maioria das vezes o toString já vai resolver o problema da ordenação para vocês. De boa? Ok? Eu volto no instantinho. E aí a gente agora vai ver mapas. Vai ver mapas. Então, bora lá. Ok. Então, o que a gente viu hoje já é suficiente para a gente fazer duas atividades, que seria a atividade do contato e a atividade da agenda. Eu passei a atividade do contato e da agenda para vocês ou não? Não, vou passar agora, né? As duas atividades, elas são uma sequência, tá? Beleza. Uma sequência. Eu vou explicar agora como é que funciona. A atividade de contato é porque tinham pedido para eu dar um tempo no P5 para o pessoal conseguir se sentir mais seguro na matéria e aí eu poder voltar para o P5 quando o pessoal tivesse mais confiante de fazer as implementações. Se vocês quiserem, a gente volta. Ia ser muito legal poder voltar a partir da semana que vem. Com certeza. É mais prático, mas menos divertido. Combinado. Porque como semana que vem a gente começa com herança, fica muito legal poder trabalhar herança no visual. A gente pode criar as bolinhas, fazer as bolinhas normais, as bolinhas com Parkinson, as bolinhas com Alzheimer. Bem legal. Bora aqui, ó. Então, vamos aqui que essa tarefinha ela vai ser essa daqui do contato e agenda, vai ser a atividade mais complexa que vocês vão fazer desde o começo do semestre para cá, porque ela vai englobar tudo que vocês viram, tá certo? Por isso que ela é feita em pares, para vocês terem uma visão do todo, tá? Então eu vou explicar a atividade já
aqui no texto, tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte, a gente tem duas classes. A gente tem a classe fone. O nosso fone, a gente tem um label. O papai, seu cartão. É você. E um número. É o da mamãe, amor. É o cartão da mamãe. Dê para ela o cartão da mamãe, tá certo? Tá. Ok? Então, o label do telefone seria, por exemplo, casa. E o número do telefone é, sei lá, o número. 85873434. Tá. Então, isso é um telefone. Um contato, ele tem vários telefones. Ele vai ter um nome, que é uma string, e ele vai ter fones. Fones é um array de telefones. Beleza? Agora a gente tem que pensar se a gente esticar um pouquinho mais a atividade, tudo bem? A gente tem que a agenda, daqui a pouco a gente chega nela, né? Mas só para terminar, tá certo? A agenda tem contatos. Contatos é uma lista de contato. Tudo bem? Faz sentido isso? Essa montagem. Então, a gente tem que começar a dividir e organizar onde cada pedacinho de lógica, onde cada pedacinho de algoritmo vai ficar, porque eu vou precisar fazer vários tipos de operação. Vou precisar adicionar telefone, remover telefone, mostrar os telefones, verificar se o telefone é válido, não é válido, ok? Eu não vou permitir inserir telefones inválidos no meu contato. Eu quero que a minha agenda seja inteligente. Então, se eu tentar inserir um Davi com um telefone e um Davi com outro telefone, ele vai entender que ambos são Davi e vai fazer o merge em um único contato com 2 números de telefone. O miudinho foi embora, aí veio o maiorzinho. Exato, Yuri. Então, como eu quero que o nome seja único dentro dos contatos, eu não quero 2 contatos com o mesmo nome, porque eu quero que a minha agenda faça automaticamente esse merge, a gente pode chamar que o nome vai se comportar como um ID. ID, ou seja, o identificador único entre todos os contatos. Não estoura o balão da sua irmã. Não estoura o balãozinho da sua irmã. Ok? Todo mundo feliz? Entendendo? Faz sentido? Então a gente começa a dividir o código. Normalmente a gente começa pensando das entidades menores. Ixi, Miguel, deu certo não. Deixa o restinho, não tente tirar não, senão ele vai espocar, tá certo? Ok. Então vamos lá. O telefone, ele não tem ID. Ô, amor, tira o balãozinho da sua irmã daqui. O telefone, ele não tem ID. Então, labels e números podem ser duplicados sem problema nenhum. A única coisa que eu quero que seja implementada é uma forma de validação do número. Então, se vocês olharem o diagrama, a gente tem um método validate, que tá vendo esse tracinho que fica embaixo do nome do método? Esse tracinho diz que o método é estático, ele pertence à classe. Então, a lógica de validação vai ser implementada aqui dentro do validate. Fora disso, tem o toString, um isValid que chama o validate, e os gets e sets. Nada muito diferente disso no fone. Se vocês olharem aqui o esqueleto já vai dizer várias dicas de como fazer a implementação. Ó. O validate verifica se um número de telefone é válido.
O toString gera string, e aqui a gente tem os gets e os sets. Ok? Se extra, tá certo? Eu queria que vocês fizessem pelo menos um no Tamagotchi. Mas esse daqui ia ficar muito legal se tivesse. Mas lembra, se você quiser, você pode fazer o menu logo de começo, funcionando, e aí a cada nova funcionalidade você vai incrementando um comando no menu. Uma nova funcionalidade, um novo comando no menu. Okay? Mas primeiro tenha certeza que funciona. Não vá fazer o menu interativo de primeira vez nesse, se você não conseguiu fazer nos outros mais simples. Primeiro faça num projeto mais simples, entenda o que é que você está fazendo, porque infelizmente eu vejo um erro que as pessoas cometem, é de mexer com muitas coisas que eles não sabem ao mesmo tempo. E aí o cara diz assim, professor, vê onde é que está o erro do meu código, e a cada 3 linhas tem um erro no código. Aí assim não dá, né? Meu filho, você tem que aprender a programar, é você mexer dentro do limite do que você sabe. Então você faz uma coisa simples, roda, testa, bota para funcionar. Ao invés de fazer 15 métodos onde todos têm um erro e para consertar aquilo ali é gigante. Então assim, programe de forma inteligente, bote uma coisa para funcionar antes de implementar uma outra coisa. Um código onde você me diz, professor, eu fiz tudo, mas nada funciona, é zero. É melhor você fazer pouco e o pouco que você fez funcionar do que você fazer um monte de coisa onde nada funciona. Entendeu? Que barulho é esse, Júlio? É aí, é? Tira o som, Juju. Tá? Então, beleza. O telefone a gente entendeu o que é que faz. Vamos entender agora o que é que o contato faz. Então, para a próxima semana, teremos que fazer pelo menos o que funcionar. O objetivo é fazer o contato estando sucesso, aí vocês implementam a agenda. A agenda é uma classe a mais, ok? Vocês já terão o fone e o contato. Aí depois vocês implementam a agenda. Porque o que é que eu não quero? Vocês tentem fazer tudo junto e fica com um monte de erro. Faz o fone e o contato. Faz só o método de adicionar telefone. Entendeu? Adicionando o telefone, beleza, aí você vai para remover telefone, entendeu? E aí você faz esse processo interativo. Depois que tudo no contato estiver funcionando, aí vocês vão para a classe da agenda. E aí por isso que eu estou passando a atividade combinada já. Porque os mais rápidos, né, vão conseguir terminar em uma semana, tanto o contato quanto da agenda. Os assim, que tem mais dificuldade, talvez vão precisar de um pouquinho mais de uma semana. Eu já estou passando o combinado para vocês entenderem o todo da atividade. Tá? Então vamos olhar o que é que o contato faz. O contato faz o seguinte. O contato tem um nome e uma lista de telefones. E você pode imaginar que o contato faz a gestão dos telefones, porque é ele que armazena os telefones. Tá? Esse prefixo, tanto faz, só se você quiser. Tá, isso daqui é porque é uma atividade de 3 etapas, de 4 etapas, na verdade. Depois da agenda, tem uma atividade de favoritar. E é isso, vocês só vão utilizar esse protected de lá, não vão utilizar aqui. Então aqui vocês não precisariam dele, entendeu? Porque lá na terceira atividade, então ignora. Lá na terceira atividade vocês podem favoritar contatos. Então por enquanto aqui ignora, tá? Então bora lá. O que é que o meu contato tem? Um método de inicializar. Como é que seria a inicialização? Vou fazer aqui, tá? Fazer aqui o esqueleto. Eu já abri aqui. Ó. Fiz aqui o esqueletozinho, tá? Eu tenho o meu construtor de fone, eu tenho o meu toString,
eu tenho o meu método de validação e vão ter todos os outros métodos que estão faltando. Eu teria aqui o construtor do contato, ó. Posso fazer até usando aquela própria lógicazinha antiga, né? Ó, eu tenho o construtor do contato tem um nome. Aqui, ó, fazer private nome. E aí eu posso tirar isso daqui. E uma lista de telefones. Lá no texto, ele pede para eu passar a lista de telefones por parâmetro. Então, eu poderia, inclusive, passar a lista aqui. Private phone, que é um array de fone. Fones. Tá. A mesma coisa do público. A diferença é que quando você cria como público, ele está sendo criado como público aqui. Quando você cria ele como private, aí você vai ter que criar o get e o set. Exato. Quando você cria como private, você não vai ter acesso externo. Então, por exemplo, na hora que esse cara é private, você não tem como acessar. A gente não falou de público e privado, não, meu povo. Exato. Quando você cria... É a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de ter que fazer assim, ó, private, nome do tipo string, aí você recebe o nome aqui, e aqui você atribui desse.nome recebe nome, eu tive que fazer em 3 etapas, tá vendo? Primeiro eu criei a variável, estou só economizando linha, exatamente, Eduardo. Depois eu recebi o parâmetro, depois eu atribuí o parâmetro. Aí continua sendo private. Aí, ao invés de fazer isso, eu botei tudo numa linha só. Eu digo que nome é do tipo private. E agora eu vou ter que ter um get e um set, né? Que eu não vou ter como acessar nome do lado de fora. Só economizando linha. Mas se para você é mais descritivo fazer em 3 etapas, pode fazer numa boa. Ah, professor, eu gosto de ver os atributozinhos aqui no começo. Mas isso daqui não tem em todas as linguagens, tá? Por exemplo, você não tem isso para Java. Isso é um recurso do TypeScript. Você vai ter em outras linguagens. Se eu não me engano, o Ruby tem a mesma coisa. Entendeu? Sacou? Ok, ó. E aí você vai ter que fazer todos os outros métodos. Por exemplo, qual é a brincadeira aqui? A brincadeira é que você vai ter que usar os gets e os sets e os métodos internos. Por exemplo, você recebe um array de telefones. Tá vendo aqui? O ideal é que você valide todos esses telefones antes de inserir no teu contato. O próprio telefone tem um método de validação, mas o contato tem que chamar esse método de validação para validar. Aí você pensa, eu insiro telefones aqui no construtor, eu insiro telefones no método adicionar telefone e eu insiro telefones no método setPhones. Ele recebe os telefones. Só que eu preciso validar os meus telefones, porque aqui a gente não está usando ainda exceções. Então, qual é o jogo aqui inteligente? O jogo inteligente é o seguinte, ao invés de você ficar se repetindo, toda vez que eu for inserir um telefone aqui, eu vou testar, toda vez que eu for inserir um telefone aqui, eu vou testar, toda vez que eu for inserir um telefone aqui, eu vou testar. Yes. O melhor é colocar um telefone por vez e validar. Então, você pode fazer isso em um método, por exemplo, o método addFone. Ele faz o quê? Valida o fone e insere se for válido. Entendeu? Então, eu tenho o meu método aqui, adicionar fone, que faz o que era esperado de ser feito. Então, no meu adicionar, no meu construtor, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou validar ele de novo aqui? Não, eu chamo o método que já faz a validação. Eu crio o meu... isso daqui eu acho que nem era para fazer assim, né?
Entendeu? Exato. Eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. O ruim desse tipo de construção, tá vendo aqui? É que esse tipo de construção já joga tudo para dentro do atributo. Inclusive se vierem fones inválidos, tá vendo aqui? O meu contato, na hora que ele receber esse array de telefones, ele recebeu um array de fones, mas ele não sabe se esses fones foram validados. Porque, entenda, qualquer um pode criar um fone. Yes. Então, o que é que eu poderia fazer? Cara, eu não vou fazer isso aqui como private. Eu vou fazer isso daqui separado. Vou criar esse cara bem aqui, ó, como é mais inteligente. Private fones. E aí, bem aqui dentro, eu inicializo o meu fones como vazio. E agora eu faço o quê? Agora eu meto for, inserindo de forma validada cada um dos telefones. Entendem a diferença entre eu aceitar um vetor do jeito que ele vem e colocar como atributo e eu receber um vetor, criar o meu próprio atributo e apenas inserir os telefones válidos? Não precisei fazer a validação aqui, nessa linha. Eu chamei o método adicionar fone que valida e insere. Eu não gosto de índice quando a gente não precisa de índice. Para cada fone de fones. Perdão, eu estou em JavaScript. Para cada fone de fones. A regra de validação está definida no próprio telefone. Ela diz o seguinte: só aceite números, parêntese e chave, e cifrão, e hífen. A lógica é essa: só aceite números, parênteses e hífen. Você poderia, por exemplo, permitir ponto também, se quisesse, entendeu? Mas não pode número, não pode nada assim. Então essa é a ideia. Tem descrito lá no problema. Consegue, Yuri. O private no construtor não faz diferença nenhuma. Por exemplo, do jeito que você está fazendo aqui, cadê? Tá. Por que que não dava assim? Beleza. O nome dava numa boa. Por exemplo. O nome dava numa boa e não era por causa do private. O que era o problema? O problema é que se eu simplesmente colocasse o private aqui, eu ia pegar o parâmetro e simplesmente fazer a atribuição diretamente para dentro do atributo. Só que eu não quero isso. Eu quero validar cada um dos telefones antes de aceitá-lo no atributo. Seria equivalente a eu fazer a atribuição, receber tudo e depois retirasse todos os que não são válidos. Seria mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Seria equivalente a receber... Fazer do jeito que eu fiz aqui, iniciar vazio e adicionar os válidos, seria a mesma coisa de receber todos e depois ficar com todos os que forem válidos. Ó, seria o equivalente a fazer assim. Fones vai ser this.fones.filter. Eu vou querer apenas todos os fones. Dado um fone, se o fone é válido. É porque não tem aqui. Esse cara aqui é estático. E aqui eu teria um public is valid. Seria o código de vocês. A diferença é essa. Então, assim, eu vou receber os telefones e entendam aqui qual é a ideia, pessoal. Então, vamos entender aqui o que é o problema que a gente tem.
O problema é que qualquer pessoa pode criar um fone. Beleza? Vou criar um fone e o meu fone vai ter um número que vai ter um label, meu fone vai ser casa e o meu fone vai ter um número, que está aqui o número do meu telefone. Beleza? Qualquer pessoa pode criar um fone. Só que o contato vai controlar que o contato só vai guardar fones que são válidos. Essa vai ser uma responsabilidade do contato. Entende aí qual é o jogo? Eu posso ter um objeto fone que contém um número inválido, mas o contato não vai aceitar guardar um telefone inválido. Esse é o nosso jogo. Então, o contato, na hora que ele vai receber os telefones, ele vai validar o telefone. Não, o telefone pode ser qualquer coisa. Cadê? Perdão, desculpa, eu estou confundindo as linguagens. New phone, é assim, né? Aqui, ó. Eu posso ter qualquer valor, eu posso ter aqui banana. Banana. Posso ter casa e o número 123 banana. Isso é um objeto telefone? Isso é um objeto telefone. Eu criei com o new phone e passei um número e um label e um número. Se eu perguntar se phone.isValid, isso vai me retornar true ou false? False. Isso é um objeto do tipo phone. Se eu perguntar se é um número válido, ele vai me retornar que não é válido. Como é que eu vou fazer o controle? Se eu criar um contato, new contato. Beleza? O contato, a classe contato, ela vai ter uma lógica que não vai permitir isso daqui. Então, se eu tentar adicionar um fone que não é válido e eu mandar listar os telefones do contato, na hora que eu tentar adicionar, ele vai dizer, olha, o fone não é válido e vai continuar sem nenhum número de telefone. Quem vai fazer esse controle vai ser o contato. Então, se eu tentar adicionar esse fone aqui que eu criei no contato, ele vai avisar fone inválido. Se eu tentar adicionar aqui na sequência um novo fone 85, o João veio aqui, desligou meu computador, meu ventilador e foi embora. Ah, João miserável. Então, se eu mandar listar agora os telefones que tem aqui o meu contato, vai mostrar que só tem esse Oi 85 aqui. Por quê? Porque esse daqui não era válido e não foi inserido. A gente está pensando em responsabilidades. O telefone pode ser criado inválido, mas o contato vai garantir que eu não vou conseguir salvar nele um telefone inválido. Deixa eu ligar o ventilador que o João desligou. Beleza? Faz sentido agora? Eu posso criar um objeto telefone com um número inválido, mas antes de adicionar o contato vai verificar se ele é válido ou não através do método addFone. Então, o addFone vai garantir que o telefone é válido antes de adicionar dentro do vetor. Por exemplo, então como seria... Falta meia hora, amor. Então, por exemplo, 7 fones, para zerar os fones. Então, eu vou zerar o fones atual. Esse ponto fones recebe vazio. E aí, eu pego todos esses telefones e adiciono só os que forem válidos. Como? Faço laço. Para cada fone desses daqui, eu vou chamar o meu método addFone para controlar. E o método vai garantir que eu não vou inserir nenhum telefone inválido. Faz mais sentido agora? Beleza? E aí a gente teria os outros métodos. Vocês vão fazer um toString bem legal, mostrando todos os números de telefone, né? Com os índicezinhos, número 0, número 1, número 2, número 3. Vocês vão fazer um remover fone por índice, porque o remover fone, como o fone não tem um label, né? Perdão,
como o fone não tem o ID único, o identificador que você tem é o fone. Se eu colocar private no parâmetro, o atributo já recebe o parâmetro automático. Exato, Yuri. Ele recebe o valor do jeito que ele foi passado por parâmetro. Ele não vai validar nem controlar nada. Não é se você colocar o private. Se você colocar o private ou o public. Colocou o public, ele também vai receber o parâmetro automático. E eu não quero que ele receba o parâmetro automático. Eu quero que ele controle o que vai ser inserido. O public também faria a atribuição automática. Se eu não colocar, fica tudo nas normalidades. Por exemplo, se você não colocar, aí você tem que fazer a atribuição manual. Por exemplo, aqui eu coloquei private nome. Ele já criou o atributo nome e pegou esse nome aqui sem validação nenhuma e jogou para dentro do nome. Se você tivesse alguma regra para a criação do nome, tipo, você tem um set nome que você quer controlar o nome não pode ser vazio, o nome não pode ser, sei lá, um palavrão, aí você não poderia fazer isso. Aí você teria que fazer a atribuição manual, exemplo, né? Você tem uma regra de construção do nome. Private, para ser private tem que ser um atributo antes. Não entendi essa pergunta. Refaz ela de outra forma. Ó, vamos aqui, ó. Faz de conta que você tem um método setNome que controla o nome. O teu nome não pode ser qualquer coisa. Então, ao invés de fazer des.nome recebe nome, você deveria fazer o quê? Des.setNome recebendo nome. E o teu setNome vai controlar a atribuição do nome. Porque se você simplesmente pega o valor e atribui, aí você vai receber qualquer coisa. Sacou? Na hora que você coloca um public ou um private aqui, você está fazendo a atribuição direta. Você estaria fazendo exatamente isso. Des.nome recebe nome. Para ser private, tem que ser um atributo antes. Não entendi. Private, fontes. Na dúvida, faz do jeito antigo que vocês sabiam. Lembre de que tudo tem que ser inicializado. Um erro muito comum que vocês vão ter, mesmo eu falando agora, é esquecer de inicializar o nome, o telefone bem aqui, ó. Tá vendo aqui que o contato tem uma lista de telefones? Mesmo eu falando agora, provavelmente vocês vão esquecer. Vocês vão esquecer que vocês têm que inicializar a lista de telefones e vocês vão tentar adicionar fones. O que é que vai dar? Erro. Por quê? Porque você tem que criar as cadeiras antes de botar as pessoas, né? Todo mundo comete esse erro até que o macaco velho comete esse erro. Você esquece de inicializar a variável. Então, até o teu vetor, a tua lista tem que ser inicializado. Você pode inicializar com a sintaxe de colchete ou a sintaxe de array. Então, primeiro você cria a lista de telefones e depois insere os telefones dentro da lista. Contato superado, meu povo. Então, o contato controla, olha a responsabilidade do contato. O contato garante que todos os telefones deles são válidos e o contato tem um método que permite adicionar um novo telefone e remover um telefone dado um determinado índice. Então, quando você mandar mostrar o contato, vai aparecer algo desse tipo aqui, ó. A Ana, telefone 0 o label é TIM e o número é esse. Telefone 1, o label é casa e o número é esse e tal. E aí você pode remover telefone. Quero remover o telefone 0. Você vai ter um método remover telefone, que vai receber um número e se livrar do telefone com esse número. Aí você vai fazer os controles, né? O que é que você precisa garantir? Primeira coisa é que esse índice é válido, né? Índice sendo válido, aí você remove da mesma forma que vocês já removeram as outras coisas. Utilizando o quê? O splice. Splice recorta vários elementos a partir daquela posição. Então, na posição índice, eu quero recortar um elemento.
Esse seria o splice. Mas antes você faz o quê? Verifica se o índice é válido. Se o índice for menor do que 0 ou maior ou igual a máximo, então ele não é válido. E aí vocês vão fazendo tudo que vocês já aprenderam desde o começo do semestre para cá. Ok? Beleza? Ó. Se vocês lerem aqui, tem várias dicasinhas, ó. O isValid, você tem dois métodos. Um método estático, que a gente já falou sobre métodos estáticos. O método estático é invocado pela classe. A vantagem do método estático é que você não precisa instanciar um objeto. E o método normal é chamado a partir do objeto. Ok? Pronto. Ó. Remover fone. ToString. Aí tem várias dicasinhas aqui, ó. Se o telefone existir, informe. Se o telefone for válido, insira. Se não, informe o erro. Papapá. Já tem aqui, ó, se vocês olharem, uma coisa muito parecida com aquele menuzinho interativo de vocês. Ó, é muito parecido. Esse daqui é em Java, mas já dá para aproveitar praticamente tudo. A lógica todinha aqui. Primeiro parâmetro, segundo parâmetro e tal. Terminaram o contato funcionou, o contato fez tudo que devia fazer, aí a gente vai para qual atividade agora? Agenda. O que é que a agenda faz? Gerencia contatos. Na atividade do contato, você tem um único contato. Meu amor, não vou ficar respondendo. Quando terminar a aula, eu vou sair. Beleza? Então, enquanto a atividade do contato gerencia um único contato, você vai ter um contato e você vai poder adicionar telefones, remover telefones desse contato. Na agenda, você vai ter vários contatos, você vai poder adicionar... Você está brincando, João? Deixa eu pegar, deixa. Dá o lápis, João, papai. Pega só a tampinha, dá o lápis, papai. Não, eu quero o lápis. Vou botar outra coisa para tu brincar, João. Eu acho que eu tô brincando com lápis. O que é isso, João? Ah, não, posso te dar isso não. Pega um copinho. Não, você pega um copinho, não vai brincar com o copinho, não. Beleza, então bora lá. O que é que a agenda faz? A agenda gerencia contatos. Então, a agenda é mais legal do que o contato, porque no contato a gente tem uma chave, que é o nome. Então, eu devo ser capaz de adicionar contatos, remover contatos pelo nome e obter contatos de forma que eu possa adicionar mais telefones neles. Então, além disso, como vocês já viram a ordenação, eu quero que a minha agenda seja mantida em ordem alfabética. Então, toda vez que você adicionar um novo contato no final da agenda, o que é que você vai fazer para manter a agenda ordenada? Chamar o método de ordenar. Adicionou um novo contato, chama o método de ordenar, para manter a tua agendinha ordenada por fone. E aí, se você... É o que eu estou dizendo. Algumas pessoas vão achar que a gente está com... Tá bem misto o nível de programação da turma. Tem gente que está conseguindo fazer as atividades em meia hora e gente que está levando 4 horas. Então, para os que já estão assim desenrolados, já podem fazer as duas, porque elas são uma sequência. Então, é legal quando você termina uma, você começa a outra para não perder o fio da continuidade. Mas se você tiver muita dificuldade, aí você pode entrar semana adentro, né? Então, assim, é o que eu estou dizendo. Levou menos de 1h30, 2 horas para fazer a primeira atividade, aproveita e engata na segunda para não perder o fio da continuidade. Entendeu? Só isso. Então, vamos ver aqui o que é que os métodos que a agenda tem. Ó. A minha agenda é bem simples. Tem um método... perdão. Pronto, aqui, ó. Adicionar contato, encontrar contato, remover contato e buscar. Ok? Só que dentro desses métodos, a gente vai ter algumas lógicas legais. Sucesso, Yuri.
Bora lá. Tá aqui, ó, a minha agenda. A minha agenda tem vários contatos. Beleza? Ok. Como vocês vão ter que ficar caçando o contato na agenda o tempo todo, não faz sentido em cada função você ter que fazer um for. Nem é útil, tá certo? Então, qual é a ideia? Você vai fazer uma única função que procura o contato e retorna a posição dele. Como essa função ela não precisa ser pública, a gente coloca essa função como privada. Você procura o contato pelo nome e retorna a posição dele no vetor. Professor, por que eu retorno a posição e não o objeto? Porque retornando a posição, você pode, inclusive, remover. Você remove pela posição. Ok? Retornando a posição, você sabe se ele existe, se ele não existe, onde ele está e tudo mais. Então, é aqui que vocês vão fazer o for, que busca o contato pelo nome e retorna onde ele está. Beleza. Aí agora a gente começa a parte divertida. O adicionar, ele é bem legal. Então, qual é a ideia do adicionar? Lembra que a gente disse que o nome do contato é único? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Eu quero adicionar Davi com esses vários telefones. Primeira coisa que você vai perguntar, Davi existe? Se Davi não existe, você adiciona e ordena. Beleza? Adicionar se não existir. Beleza? Agora, se o Davi já existe, o que é que você vai fazer? Se o contato com esse nome já existe, adicione os telefones. Beleza? Então, você vai adicionar um contato na agenda. Qual é a lógica? Beleza, esse contato aqui, ele tem um nome. Deixa eu procurar na minha agenda inteira se esse nome já existe. Aí você chama o seu método. Se esse nome existe, então você não vai adicionar um novo contato, senão você vai ficar duplicado. Se esse nome existe, você pega os telefones que estão vindo aqui por parâmetro e adiciona no contato que já existe. Se esse cara não existe, aí sim você adiciona um novo contato no final do vetor, só que como você adicionou um contato no final do vetor, você vai ter que mandar ordenar o vetor inteiro para o teu vetor ficar ordenado. Ok? Faz sentido a nossa lógica? Beleza. Remover aí é trivial. Você removeu o Davi, procura o Davi, achando o Davi, você manda remover, e remover não precisa ordenar, né? Tirar um elemento não muda a ordenação. Obter um contato, aí olha aqui a lógica. O número, a posição do contato no vetor é uma lógica que só faz sentido dentro do teu código. Não faz sentido para fora do teu código. Para fora do teu código, você tem que retornar o objeto contato. Então, quando você pede um contato, eu quero o contato do Davi, você tem duas opções. Ou o contato existe e você retorna o objeto do contato, ou o contato não existe e aí você retorna o quê? Aí você retorna nulo. Ele existindo, você retorna o contato, ele não existindo, você retorna nulo, e aí pronto. Aí fica agora só o loop para vocês fazerem. Então, essa classe de esqueleto é mesmo um esqueleto. Vocês vão ter que olhar com calma. Ela já está lá dentro do... Deixa eu ver onde é que ela está. Ordenação. Eu vou tirar ela daqui. Adir S09 contato.
E eu vou mandar o S09 ordenação, contato para S09. Pronto, então já está dentro da pasta S09 contato do repositório da disciplina esse esboço. Eu dominar só uma linguagem suficiente ou preciso saber várias? Funciona assim, ó. Se você souber uma linguagem, você provavelmente sabe lógica de programação, entendeu? E, por exemplo, se você dominar uma linguagem bem, você com certeza vai conseguir trabalhar, e dependendo do ramo que você trabalhe, talvez só ela seja suficiente. Sei lá, você JavaScript. O que é o detalhe? Cada nova linguagem que você sabe te dá um olhar diferente sobre o problema, porque ele vai te dar recursos diferentes e limitações diferentes. Então, aprender uma nova linguagem não deveria ser um ônus, um peso, mas uma forma diferente de ver a vida. Entendeu? Então, é assim por diversão. Então, é legal, mesmo que seja por um processo comparativo. Cada nova linguagem te dá uma percepção diferente sobre um problema. É como se fosse um prisma que te permite enxergar o problema de uma forma diferente. Por exemplo, sei lá, uma linguagem mais focada em desempenho vai te forçar um paradigma que vai te perceber, sei lá, as cópias, o fluxo da informação, e aí quando você voltar para o JavaScript, você vai ver, estou fazendo isso errado em JavaScript, porque isso daqui vai forçar eu fazer várias e várias e várias cópias, entendeu? Então, assim, a gente poderia dizer com certeza que cada nova linguagem te ajuda a ser um programador melhor e mais consciente. Exemplo, eu tive um bolsista que foi para a empresa e pegou o código antigo em JavaScript que levava 10 segundos para poder carregar a página. E ele viu que tinha muita coisa feita de forma, assim, com um desempenho terrível. E aí ele começou a otimizar utilizando as coisas que ele sabia, né? E aí a página que levava 10 segundos para ser carregada passou a ser carregada em menos de meio segundo. Entendeu? Então, otimização, desempenho, compreender o problema é muito mais importante do que só fazer funcionar. Fazer funcionar é o começo. Então, isso é um caso real, não é... Foi um bolsista partilhando comigo, perguntando, e aí, cara, como é que tá aí no trabalho que tá fazendo? Não, eu peguei aqui o código da galera aqui, que estava impossível de carregar a página 10 segundos, e agora já está carregando em meio segundo. E o que foi que tu fez? Não, corrigi as consultas ao banco, eu coloquei o buffer para funcionar, consertei algumas coisas que a galera fazia de forma ineficiente. Então, é isso. Ok? Então, tá aqui, ó, dentro do T09 contato, entenda, esse código, mas eu sugiro que vocês não copiem esse código, tá certo? Vocês podem até dar uma consultada, dar uma olhada, mas leiam a descrição da atividade e olhem os diagramas, ok? Isso vai ajudar um bocado vocês. Beleza, pessoal? Tô com dor nos ouvidos já. Acho que eu já vou. Eu ia falar de mapas hoje, mas eu percebi que ia ser bem mais útil se eu fosse descrever a atividade pontinho por pontinho, porque eu fiquei imaginando que vocês iam, sei lá, não iam ler com atenção ou iam ter dificuldade e tal. E a gente foi elemento por elemento. Tá? Então vocês têm total condição de fazer ela inteira agora. Que bom que vocês gostaram. A previsão para a postagem da aula, mais ou menos uns 40 minutos depois que eu termino a gravação, ela já está disponível. Então, é para eu conseguir publicar ela hoje. Ok? Então, cobra aí que aí eu envio. Vou aproveitar agora e enviar a aula da manhã. Pois valeu, pessoal. Um abraço.